Nós iniciamos falando sobre oração dentro de um texto que foi Mateus capítulo 6, versículo 6 a seguir. O texto que uma vez mais Deus coloca no meu coração para estar trazendo para a meditação dos irmãos é sobre oração, e nesta feita, na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. A relação de Paulo com a igreja em Tessalônica, ela está registrada no capítulo 17, no livro histórico de Atos dos Apóstolos. Lendo o texto em Atos 17, você vai perceber que a passagem de Paulo por aquela cidade foi muito objetiva. Chegando lá, como de costume, Paulo procurou uma sinagoga e a mensagem de Jesus era provar que o Cristo que morreu na cruz do meio era o Filho de Deus, cumprimento de uma profecia. A Bíblia nos diz que por 3 semanas Paulo disputa com os judeus dentro da sinagoga. O versículo 4 do capítulo 17 diz assim: e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. A semente do evangelho, ela germinou, deu resultado, deu crescimento. As pessoas estavam entendendo a mensagem, estavam aceitando Jesus. Como consequência disto, os versículos 5 e 7 do capítulo 17 do livro de Atos falam sobre uma perseguição que se inicia. E a perseguição que se inicia é sobre a acusação de Paulo estar pregando outro reino e outro rei. E nós sabemos que isto era verdade. Paulo estava pregando outro reino, Paulo estava pregando outro rei. No capítulo 2, versículo 12, da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: que vos chama para seu reino de glória. Segunda carta, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim: para que sejais havidos para o reino de Deus. Era verdade. Paulo estava apresentando o novo rei e o novo reino. E uma observação é importante destacarmos dentro disso aqui. Essa consideração, ela é muito importante fazermos. Isso é uma afirmação espiritual, porque o reino pregado era espiritual. No capítulo 18 do evangelho escrito por João, Jesus, ele está perante Pilatos. No versículo 36, no finalzinho, Jesus fala assim: agora o meu reino não é daqui. A prosa se estende entre Pilatos e Jesus. Pilatos fica tentando entender, mas Jesus não facilita. Pilatos fica o tempo inteiro falando, perguntando: o senhor é rei ou não? O senhor é rei ou não? E a resposta de Jesus era: é você quem está dizendo. Essa palavra está saindo da sua boca, essa afirmação é você quem está dizendo. Pilatos não conseguiu entender, mesmo quando Jesus disse que o reino dele não era daqui. Pilatos não conseguiu entender, mesmo quando a sua esposa sonhou que Jesus era justo. E Pilatos conclui fazendo uma pergunta afirmativa para os fariseus. Eu não sei se isso existe, mas ele fez uma pergunta afirmativa. E a pergunta de Pilatos para os fariseus é: quereis, pois, que solte o rei dos judeus? Pilatos está fazendo uma pergunta, querendo saber o que eles querem, mas ao mesmo tempo ele está afirmando que ele era o rei dos judeus. É importante, se você puder e quiser, depois em casa, ler o capítulo 18, versículo 36 a 39 do evangelho escrito por João, para entender o que estamos dizendo aqui. No capítulo 2, versículo 8 da segunda carta de Paulo a Timóteo, a pregação de Paulo afirma que o evangelho que ele prega era dele. Ele fala: o evangelho, o meu evangelho. Paulo afirma assim: segundo o meu evangelho. Aqui mesmo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo chama o evangelho de nosso.
O entendimento que nós temos disso é que o que Jesus pregava, Paulo pregava. O que Paulo está dizendo é, o que Jesus pregava é o que eu prego. O que Paulo está dizendo é o reino e o rei. Que Jesus apresenta é o reino e o rei que eu estou apresentando. Jesus é rei de um reino espiritual. Jesus era o rei, mas eles nunca entenderiam isso na essência da revelação da palavra, do que estava sendo pregado. Mas muito menos os perseguidores, eles não entenderiam. Pilatos não entenderiam, muito menos os perseguidores, mas Satanás sim. O inferno sim entenderia o que Paulo estava pregando, e por isso se levanta uma guerra intensa, uma perseguição muito grande contra Paulo, contra a igreja e contra o povo de Deus. Mesmo sem eles entenderem, mesmo não sabendo de nada, mesmo sem conseguir compreender o que Paulo pregava, mas o inferno sim, o inferno iria se levantar contra eles. 1 Coríntios 1,14 fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A última vez que eu preguei e falando sobre oração, eu disse que Paulo, quando fala sobre o Espírito, quando fala sobre o fruto do Espírito, Paulo usa a expressão andai em espírito. Quando Paulo fala sobre os dons, Paulo sempre usa a expressão buscai. E naquele dia eu disse que nas entrelinhas do texto, o que está implícito, o que o texto não diz, mas nós entendemos é que nós só andamos em espírito se nós orarmos. Nós só buscamos os dons do Espírito se nós... Discernimento é um dom. Nós só conseguimos o dom de discernimento se nós orarmos. Eles não iriam entender nunca, os perseguidores, Pilatos muito menos, mas a igreja, o povo para quem Paulo estava pregando, os que aceitaram Jesus, os obreiros, os ministros, responsáveis por pregar o Evangelho, eles deveriam entender o que estava acontecendo na igreja e contra a igreja. Eram eles que não podiam deixar de entender. A igreja em Tessalônica era uma igreja jovem, saudável e em desenvolvimento. Era uma igreja alegre. E Paulo queria manter isto neles. Paulo não estava preocupado com o inimigo. Paulo estava preocupado com a resistência da fé dos tessalonicenses. É por isso que eles deveriam entender que deveriam andar, que deveriam buscar, e para chegar lá eles deveriam orar sem cessar. Martin Luther King falou assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Aleluia. No capítulo 3, versículo 5, Paulo, preocupado em querer manter a fé deles, Paulo escreve dizendo assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. No versículo 6, Paulo vai dar um relatório, e Paulo está feliz, porque o texto diz assim: vindo porém agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Isso é, teve resultado.
O fato de Paulo estar orando por eles, lutando por eles, guerreando por eles, pregar o evangelho para eles, ensinar a eles, teve resultado. Paulo não chegou, pregou e foi embora. Paulo passa 3 semanas em Tessalônica. Filipenses capítulo 4, versículo 16, fala de uma ajuda que a igreja em Filipos enviou para Tessalônica para manter Paulo. Isto é, Paulo passou um tempo em Tessalônica, fazendo o quê? Exercendo o seu trabalho, instruindo os novos convertidos e formando um laço de amor com os crentes daquela igreja. O que Paulo quer fazer? Manter isto, manter a fé deles intactas. Paulo quer manter eles bem. Quando Paulo envia Timóteo para Tessalônica, eles saem de Tessalônica por causa da perseguição, descem para Bereia, os perseguidores de Tessalônica vêm para Bereia, Paulo corre para Atenas, de Atenas ele envia Timóteo para Tessalônica e desce para Corinto. 1 ano e meio ele passa em Corinto, aí Timóteo vem trazendo boas novas, mas quando Paulo envia Timóteo de Corinto de Atenas para Tessalônica, Paulo enviou Timóteo com uma missão, qual? Exortar e consolar. Consolar significa dar apoio, amenizar as aflições e contrariedades de alguém. Exortar, além de chamar a atenção, pode significar encorajar, incentivar e estimular. E a igreja em Tessalônica entendeu que Timóteo pregou a mandado de Paulo. Quando Paulo escreve para Tessalônica, não era para eles fazerem, era para eles continuarem fazendo. Porque no capítulo 4, versículo 9 da primeira carta, diz assim: e quando Paulo chama a atenção dos irmãos de Tessalônica, quando Paulo aconselha os irmãos de Tessalônica, era porque eles já estavam vivendo, e se impressiona. Paulo está escrevendo para Tessalônica, mas eles já estão vivendo, já estão felizes, já estão alegres, já estão com a fé inabalável. O que Paulo quer fazer? Paulo quer manter eles do mesmo jeito. Paulo quer manter eles bem, irrepreensível, alegres e felizes, andando no Espírito, buscando os dons do Espírito, orando sem. Contudo, Paulo precisou repreendê-los. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 14. O capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses está encaixado nos preceitos. O capítulo 5, versículo 12 a 28, tem como tema preceitos diversos, votos e saudações. Preceitos são regras, ordens, leis e mandamentos. De todos esses significados eu vou pegar a palavra regras. Preceitos são regras. Eu quero destacar a palavra regras. Preceitos são regras. Toda regra tem uma exceção. Você já ouviu falar sobre isso? Tudo o que ocorre, o que é uma regra, não ocorre sempre. Tem uma exceção. No versículo 16 diz assim: não perca a sua atenção, por favor. Eu vou montar um raciocínio para chegar onde eu quero, tá? E aí eu saio da introdução. No versículo 16 fala assim: regozijai-vos sempre. No versículo 17 fala: orai sem cessar. Em Eclesiastes 3, o pregador falando sobre os tempos, no versículo 4, ele diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Não existem exceções para a palavra de Deus, não existem. Mas os tempos definidos em Eclesiastes 3 são necessários para nós passarmos. Devemos, claro, regozijar-nos sempre no Senhor, mas nem sempre estaremos felizes. Sim ou não? A Bíblia diz em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que?
e chorai com os que choram. Ora vamos sorrir, ora vamos chorar. Qual é a exceção? Qual é a regra? Sorrir, regozijar. Qual é a exceção? Chorar. A regra é sorrir, é regozijar sempre. Isso é pela fé. A exceção é chorar. De todos os tempos citados, de todas as exceções que nós podemos ressaltar aqui, a Bíblia, ela não diz: há tempo de orar e tempo de não orar. Abra sua Bíblia e me mostre a Bíblia mostrando exceção para a oração. Eu repito, a Bíblia não diz há tempo de orar e tempo de não orar. A Bíblia não diz isso. Por quê? Não existe exceção para a oração. Orar no carro, no trabalho, na rua, no mercado, no hospital. Entre aspas, eu vou chamar isto de exceção. E esta aplicação é por conta própria. Não há pecado nisso. A oração que fazemos no carro, no hospital, no trânsito, no colégio, na rua, na faculdade, eu vou chamar de exceção. Mas a regra, Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Qual é a regra, evangelista? Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará pública. Qual é a regra? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Ninguém mantém igreja, ninguém mantém a fé, ninguém mantém a vida, ninguém mantém o grupo, ninguém mantém o povo orando no carro, no trabalho, na rua, no colégio. Mantemos como? Orando sem cessar. Tem as exceções, mas a regra para manter a igreja era orar sem cessar. O que Paulo está dizendo quando fala sobre orar sem cessar, não é passar o dia inteiro de joelhos dobrados e olhos fechados, mas ele esperava que eles tivessem uma atitude de oração em todos os momentos durante o dia. Orar sem cessar não significa ficar murmurando orações. O termo produzido por sem cessar não é fazer continuamente, o tempo inteiro. Vai dirigir de olho fechado que dá certinho. Mas sim voltar a fazer constantemente. Orar sem cessar é voltar a fazer constantemente. Orar sem cessar é definir tempo para a oração. É estar sempre prontos a orar. Seja com vontade, sem vontade, ou a convite do Espírito Santo. Orar sempre e não desfalecer. Orar sem cessar é orar sem cansar. E continuar em oração até chegarmos naquele lugar onde a oração será tomada pelo louvor. Não perca a sua atenção, por favor. Depois de quando a gente conversa, não perca a sua atenção, por favor. Por favor, com todo carinho. A ideia não é que não devemos fazer outra coisa além de orar, mas nada daquilo que fazemos pode impedir a oração no seu devido tempo. Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. Entre os dois versículos tem uma frase que diz assim: todos estes perseveravam
unanimemente em oração e súplicas. Paulo escreve para a igreja. William Barclay, ele faz um comentário perfeito quando diz: talvez as orações da nossa igreja fossem mais efetivas se lembrássemos que oram melhor juntos o que também oram sozinhos. Eu não quero sentir essa alegria aqui sozinho, tá? Então eu vou repetir isso aqui pra gente. Edson, se liga aí, tá, meu filho? Talvez as orações da nossa igreja fossem mais efetivas se lembrássemos que oram melhor juntos o que também oram sozinhos. Evangelista Tony, Edward Bondes escreve em seu livro Pelo Poder da Oração. E ele diz, irmã Daniele, que nós não precisamos mais de maquinismos, grandes organizações, novos métodos. O que nós precisamos? De mais homens que o Espírito Santo possa usar. Mais homens de oração. Deus não usa métodos. Deus não usa maquinismos. Deus não usa organizações. Deus usa homens e mulheres que dobram os seus joelhos para orar sem cessar. A oração faz o homem. A oração faz o pregador. A oração faz o pastor. Oh, glória a Deus. Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. O que Paulo está dizendo é que não deve haver diminuição na regularidade do hábito de manter-se agarrado na mão de Deus em meio a todas as circunstâncias. No próximo congresso vamos fazer o quê? O próximo da Almadep, né? Os próximos eventos vamos fazer o quê? Qual é a nossa preocupação? Na próxima festividade de órgão local, vamos fazer o quê? Qual será a nossa preocupação? Nós correremos tanto em prol de... Quem está falando de oração, a igreja de Tessalônica ora. E é difícil falar de oração. E quem está aqui falando de oração tem que orar. É hipocrisia. Eu estou falando de oração e eu não oro. Mas quem está falando de oração de Tessalonicenses também ora. Sem demagogia, coração, todo carinho, eu também tenho orado. Não como eu falo, mas eu tenho orado. Capítulo 3, versículo 10. Vamos ler? Primeira carta. Paulo diz assim: orando abundantemente dia e noite. Olha para isso. Pastor Admilton, olha quem está falando de oração. Olha quem está mandando a igreja orar. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa. O reino é espiritual. Na segunda carta, capítulo 1, versículo 11, Paulo diz assim: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Quem está falando de oração, ora. O que Paulo está dizendo é: eu estou orando daqui, mas vocês têm que orar daí. Porque a minha oração aqui, talvez, vou falar talvez, porque essa oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu acho que Paulo, lá no Rio de Janeiro orando,
Deus está operando aqui. Mas se ele orar lá e a igreja orar aqui, Deus do céu, diz para alguém perto de tu assim: se ele orar lá, diga comigo, se ele orar lá e nós orarmos aqui, Paulo quer manter a fé deles. Paulo quer manter a alegria deles. Paulo quer manter eles cheios do Espírito. Irmã Lilian, Paulo quer manter eles alegres, vigilantes, cheios do poder. E de que forma nós fazemos isto? Assistindo Netflix. Feed sobe, feed desce no Instagram. Conversa vai, conversa. Como é que nós mantemos a fé da igreja? Como é que a igreja vai crescer? Como é que vai dar fruto? Como é que vai permanecer? De que forma? Abre aspas. Orando sem cessar. Paulo está orando para manter a fé deles. Eles deveriam orar também. Não esperar apenas por Paulo. Oração é relacionamento. Quando oro apenas por algo, Deus opera através de mim. Mas quando eu oro em busca de relacionamento, Deus opera em mim. E cá para nós, oração no quarto é a oração mais sincera que existe. Porque ninguém está vendo você. Orar aqui é muito fácil. Senhor, nosso Deus, eterno Pai e soberano, Senhor, estamos em tua presença, Pai. Estende a tua mão sobre nós. Chama a atenção. Orar no quarto é sinceridade. Leonardo Ravenhill, ele disse assim: diga-me quanto o homem ora, e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. É o mesmo que disse que o pregador que não ora 2 horas por dia, ele não vale um centavo. Cada Blutozete, ele corrobora dizendo assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. E aquele que quiser algo de Deus deve aprender a gastar tempo e muito tempo em oração. Edward Bondes disse: orações longas não quer dizer orações eficazes, mas quem se relaciona com Deus tem que entender que isto leva tempo. Você acredita nos... Os líderes da De Paulista, da sede, levanta a mão assim para mim. Pastor Ramos, o senhor me permite? O senhor me permite? O que eu vou fazer vai ser um pouquinho atrevido, tá? O senhor me permite? Os líderes da De Paulista, levanta, eu vou pedir para ficar de pé não, levanta a mão assim e segura ela, por favor. Todos os líderes da De Paulista, todos, levanta a mão assim. Eu vou perguntar para vocês: você acredita no que está fazendo? Líderes do campo, levanta a mão por favor. Do campo. Dirigente, vice-dirigente, secretária. Levanta a mão, terra. Me ajuda a pregar em nome de Jesus. Levanta a mão mais alto que puder. Levanta a mão aí, Adriele, minha filha. Assim, ó, bem alto. Isso, minha filha. Vocês acreditam no que estão fazendo? Eu vou perguntar mais uma vez. Vocês acreditam no que estão fazendo? A igreja em Corinto também acreditava. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 13. Capítulo 3, versículo 1 a 6. Eles acreditavam. Através dos seus elogios, uns aos outros, apresentavam a palavra sem verdade, eram carnais, orgulhosos e competitivos. A vida de oração deles era vergonhosa. Deixaram o amor e dependência de Cristo, foram engolidos pelo amor e dependência a si mesmos. Vai doer só um pouquinho, mas lá vai. A vida sem oração sempre anda de mãos dadas com a falta de integridade cristã.
Eu continuo. Isso diz respeito principalmente a líderes. Michael Reeves, ele escreve em seu livro Deleitando-se na Oração: se eles não desfrutam da comunhão com Deus, então vendem um produto sem crer nele. Vou perguntar mais uma. Vocês acreditam no que estão fazendo? Eu vou perguntar mais uma vez. Vocês acreditam no que estão fazendo? Billy Graham disse assim: se ajoelhe e só se levante quando você e Deus se tornarem amigos íntimos. E se orar leva tempo, quanto tempo seria? Quanto tempo tem um episódio de uma série? Mais ou menos 40 minutos. A irmã Lília respondeu: 40 minutos. Sabe de decorar de saltear. Quanto tempo dura um episódio de anime, Miguel? 23 minutos. Eu conheço de decorar de saltear. Quanto tempo dura um papo com um amigo das antigas no telefone? No mínimo 1h30. Quanto tempo dura um momento de oração com Deus? Eu só tá uma agulha no chão e escuto o barulho. Eu tenho que definir um momento, minutos, horas, tenho. Porque relacionamento com Deus leva tempo. Mas eu acredito no que eu estou fazendo. Mas eu só oro e me consagro em jejum no dia do culto que eu estou para dirigir. Porque eu sou o dirigente do culto. Para tudo, coloca o celular no modo avião, não respondo mensagem. Diz para todo mundo que eu não estou em casa. Porque vou orar no dia que tem que dirigir o culto. E se falar para Jesus, me acorda pela madrugada, ele acorda. Acordou não, irmã Daiane? Acorda. E quantas vezes eu tenho um pufo de oração. Eu passei por pufo, Jesus, estou tão cansado. E deixei o pufo e deitei, mas ele acordou. Era 13h40, 4 horas da madrugada. Mas outro dia o celular despertou 4 horas. Eu fui dormir, era 2, acorda para orar. Dorme orando, mas ora. Quanto tempo eu devo passar num período de oração? Eu vou despertar para isso quando? Eu vou depender da alegria, do entusiasmo, da unção, da capacitação que tem no pastor presidente dessa igreja. Quando ele voltar do Rio, a atmosfera muda. E muda de verdade. Isso aqui não é demagogia, não. Jesus é testemunho do que eu vou falar aqui. E Edson também. Eu falei para ele. Olha, eu não falei. Ele nem sabe, mas eu vou falar e vai lembrar. Pastor Júnior chegou, entrou, sentou. O grupo foi cantar. A mulher estava cantando. Aquele hino. No deserto. Quando o pastor chegou, ele encostou e ficou: ô Jesus, opera, Deus. Faz, Jesus. Eu estava sentado aqui, parado, olhando para ele. Eu disse uma vez que eu não tenho um teste de oração para saber quem ora e quem não ora. Mas você consegue identificar quem ora e quem não ora. Você consegue identificar quem ora e quem não ora. E quando ele começou: oh Deus, sim, Jesus, começou uma graça dentro da igreja. Eu comecei minha... Olha, eu não falei para tu, Edil.
Você já espirrou e viu umas neblinas assim? Já aconteceu contigo? Já? Tu tinha umas neblinas assim no teu olho? Parecia que eu estava vendo um relevo dentro da igreja. Mas Paulo orava de um canto e a igreja deveria orar do outro. Vai depender da oração de Paulo até quando? Se a igreja não orar aqui, quando Paulo chegar, vai ter que começar tudo do zero de novo. Você acredita no que está fazendo? Acredita, está orando. Está orando porque se você diz que acredita, mas não ora, você vende um produto falsificado. É pesado, mas é verdade. É xing-ling. É do Paraguai. O pregador que não ora 2 horas não vale 1 centavo. Meu Deus, quem vai ser de mim? Eduardo Bondes falou assim, Evangelista Tony. O senhor gosta disso. Assim como o cientista perde Deus na floresta, o pregador que não ora perde Deus no sermão. Meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui, mano. O cientista que perde Deus na criação, o pregador que não ora perde Deus no sermão. Está orando para pregar? O dirigente perde Deus nos seus ofícios e ocupa, tem tanta coisa para fazer, só não ora. Tem tanta coisa para... Quem vai pregar? Quem vai pregar? Quem vai ser o cantor? Quem vai ser? Qual? Cartaz. E aí, o pregador vai vir de onde? Tem que ser esse aqui. Meu irmão, eu já fui presidente do Amadep. Eu sei que aperreio é esse, irmão. Evangelista, tem que ser esse aqui. A gente tem que fazer um negócio assim. Tem que ser assado. E no congresso é 2, 3 batismos com o Espírito Santo. E no aniversário não teve salvação. E você, o que aconteceu? Porque eu corri. Através de tudo. Eu perdi Deus em tudo. Eu disse para o Edson. Estou te usando hoje, né, meu filho? Quando acabar o culto, manda o Pix, tá? Meu filho, Edinho tem uma graça. Amém? Edinho tem uma graça, né? Tem uma unção sobre a vida dele. Edinho é uma bênção, né? O Edson, diácono Edson. Aleluia. Mas eu estava cantando aqui outros dias e Edson cantando. Cadê o Edinho que eu conheço, Jesus? Foi repentino, né? A gente parou na frente de casa e eu comecei a falar de oração. E eu disse para ele, não perca a sua essência. Comece a orar. Estou sentindo saudade do Edson que pegava o microfone para cantar e uma graça abraçava a igreja. Outro dia eu postei uma frase e ele botou assim, chefe, eu não esqueci o que o senhor me disse e tenho vivido tudo aquilo. Outro dia o Edson foi cantar e uma graça abraçou a igreja. Eu falei, é isso. Eu encerrei. João Calvino diz que a oração é o exercício da fé. E este vai ser um tema para uma próxima mensagem. A oração é um exercício da fé. Se eu não oro, mas creio no que eu faço, estou vendendo um produto pirata. Se eu oro, é porque eu tenho fé. E o que eu faço tem resultado. A igreja cresceu lá, porque dia e noite Paulo orava sem... Precisamos voltar para o altar da oração. Maridos, precisamos voltar a dizer para as esposas, segura os meninos que eu vou orar. Esposas, precisamos deixar de ser Martas para voltar a ser Maria. Mulheres de ciclo de oração é conhecida como a coluna da igreja, não é?
Eu só tenho 15 anos de crente, só 15. Né? É pouco tempo demais. Né? O pastor não fala umas coisas. Sabe o que é, Felipe? Eu digo, nunca vi falar. É novo demais, é novo demais. Eu tenho 15 anos, mas eu já sempre ouvi falar que irmã de ciclo de oração é a coluna da... Porque oram, né? Culto como esse, irmã de ciclo de oração, com todo carinho, tem que estar conversando no celular ou em oração. É triste, né? Quando tem alguém pregando, eu fico assim na igreja, eu fico, ó. E tem alguém assim, ó. Irmã de ciclo de oração. Você acorda ela, Jesus. A direção nem se fala, né? As irmãs é de oração mesmo, e está sempre ligada, orando, né? Qualquer sombrinha já corre para pegar botar para fora. Eu encerro dizendo o que falei na última vez. Eu não sei o que você esperava ouvir sobre oração. Porque o mais importante da oração é orar. Precisamos voltar para o... Seja jovens, seja crianças, seja irmãs, seja igreja, com todo carinho, todo respeito, seja obreiros, precisamos criar um cantinho de oração dentro do nosso quarto, pastor Carlos. E parar com esse negócio que a gente pode orar em todo lugar, não tem que ter um cantinho de oração em casa. A gente está precisando voltar para a oração, presbítero Rafael. Esquecer do tempo, da hora, do relógio. Músicos, com todo carinho, precisamos voltar para o altar, para quando colocar a nota e meter o dedão para cima no dedilhado, a unção abraçar a igreja. Vamos voltar, pô. E que Deus me guarde, pastor Caleb, um dia eu subi aqui para falar de oração sem... Oração, o Senhor é testemunho do que eu estou falando. Deus. Precisamos voltar para a oração. Não existe exceção para a oração. Ora na guerra, ora na paz. Ora debaixo d'água, em cima da água. Ora no fogo e fora do fogo. Ora no deserto, ora fora do deserto. Ora na igreja, ora dentro de casa. Ora no colégio, ora na rua. Não há exceção para a oração. Precisamos voltar. O que é mais importante na oração? Eu vou perguntar mais uma vez. O que é mais importante na oração? Irmã Eliette, a senhora acredita no que está fazendo? Precisamos orar para validar o produto. Sabe o que é oração? A oração é a Anvisa, que credencia e valida os produtos. Deus abençoe a igreja.